Bom dia a todos vocês. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o glorificando, lhe dando graças eternamente, pedindo que nos abençoe, que conserte tudo que está errado em nossas vidas, colocando tudo corretamente em harmonia e na sua graça. Dai-nos sabedoria, meu Pai, para entender e explicar a sua palavra corretamente. Amém. Hoje nós vamos continuar Conflitos no Casamento, parte 11 já, acredite ou não. E o tema é competir no erro e dar o troco. Quando a gente está apaixonado um pelo outro, na fase do namoro, e depois no casamento, Deus me livre se alguém chegar e colocar defeito no outro. É algo que soa muito mal e muitas vezes causa muita resistência. Mas muitas vezes é Deus nos falando que algo está ali para a gente observar. Nessa cegueira que o amor nos traz, muitas vezes a gente idolatra a pessoa como uma pessoa perfeita, maravilhosa e tudo mais. E a gente perde a oportunidade de pensar claramente. O que é pensar claramente sobre o casamento? É que são duas pessoas imperfeitas que estão se unindo. Não perfeitas, a gente tem a ideia que aquilo é perfeito, é maravilhoso, que a gente vai ser muito feliz, mas a gente não considera aquilo que vem com a imperfeição. Mas é correto pensar tanto no namoro antes de a gente assumir o compromisso, quanto depois, é que o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas. E o que é que isso traz para nós com essa consideração? Consideração nos leva a considerar que tanto nós como o nosso cônjuge é imperfeito, então nós temos que ser mais pacientes, mais caridosos. A gente tem que entender mais, cada um na sua imperfeição, mas cada um à busca de um bem maior, a caminho do Pai. Não é esse o sentido do casamento? Sim, é esse o sentido do casamento. No dia a dia, problemas vão surgindo, um vai se revelando ao outro. E a gente vai ver a presença do pecado na vida de um e do outro. E muitas vezes esse pecado, ele vem com muitas faces para nós e nos trazendo a uma situação de desgosto, descontentamento e muita raiva. Mas nesse momento que a gente está sentindo tudo isso, se a gente querer ser igual ao outro e dar o troco por aquilo que ela está fazendo contra nós, veja que nós estamos descendo ao nível da pessoa. E a gente está deixando que o nosso orgulho fale mais alto. E nesse momento a gente passa a agir com uma certa futilidade. E isso tudo vai nos levar passo a passo a um esfriamento no relacionamento e muitas vezes ao divórcio. Mas veja que tudo isso é aquele o meu orgulho, a minha vaidade, que eu sou igual, que eu te dou o troco, eu vou pagar você com a mesma moeda, eu vou te punir. Todas essas coisas malignas a gente não encontra na Bíblia, que é algo recomendável para a gente fazer. Mas é algo que a gente vê que são influências muito negativas, que não trazem lucratividade para Deus, mas trazem muita lucratividade para o Satanás. Então, muitas das nossas ações, ao invés de trazer bênçãos, coisas maravilhosas para o relacionamento, a proteção de Deus, a ajuda de Deus, nós vamos conseguir a ajuda do outro lado. Hoje em dia, a mulher está teoricamente no mesmo nível do homem. Porque antigamente a gente vê na Bíblia que os casamentos não eram nada disso que a gente fala hoje.
Eram casamentos arranjados. Os pais praticamente vendiam suas filhas porque eles recebiam dotes. E a mulher estava numa situação que muitas vezes elas não eram nem mencionadas nessas transações. Por que isso? Não por causa de Deus, não é Deus ditando isso, mas é o costume do povo daquela época. E Deus foi trabalhando pouco a pouco para modificar esse costume. Nós vimos que Jesus Cristo, ao perdoar aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada por adultério, ele também está mandando uma mensagem muito grande ali sobre a capacidade da mulher ser muito mais elevada aos olhos do Senhor Deus do que aquela mulher da maneira como ela foi tratada na antiguidade. Na antiguidade era comum os homens ter muitas mulheres, era comum colocar as esposas na servidão, era comum casar para aumentar a sua fortuna. Graças ao Senhor Deus, Ele tem pouco a pouco mudado essa situação da mulher. Mas a mulher tem que mudar a sua cabeça, a sua filosofia de vida e se libertar desse passado horroroso e receber tudo aquilo, todas as bênçãos, todo o poder que Deus lhe tem dado para trabalhar dentro do seu matrimônio para a edificação de ambos, marido e mulher, para que os dois sejam salvos. Leitura de Romanos 12, 19. Está escrito: amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Isso significa que toda vez que a mulher ou o marido decide dar o troco um para o outro, ele ou ela está infringindo a lei de Deus, porque isso é a palavra de Deus falando para deixar com Ele. Quando a gente deixa com Ele, a gente não faz a metade, deixa eu fazer por Deus isso ou aquilo, não. A gente está fazendo o papel de juiz, a gente está tomando a posição de Deus, a gente não está obedecendo. Então, a gente tem que pensar muito bem na palavra de Deus antes de fazer certas coisas, porque isso vai trazer um débito muito grande para nós e também consequências no nosso relacionamento. Então, se a gente não pode vingar-se, a gente tem que deixar para Deus. Qual que é o nosso papel nisso tudo? A gente tem que considerar, a gente tem que amar o pecador que a gente está vivendo com ele, não o pecado. Porque veja que se um lado rouba, o outro lado não pode roubar junto. Se um lado trai, o outro lado não pode trair. Se um lado está na droga, o outro lado não pode estar na droga. Se um lado bebe, o outro lado não pode beber. Deus não colocou a salvação de ninguém junto. O marido e a mulher não é salvo juntos, são salvos separadamente. Mas com o voto do casamento, o marido, como chefe de família, ele deve evangelizar a esposa. Mas se o marido não tem condição de evangelizar a esposa porque ele está mergulhado no pecado, nós já estudamos isso, a esposa tem que ser o exemplo. Ela tem que fazer todo o possível para levar este marido de volta para Deus. Toda forma de competição dentro do casamento não é algo que Deus recomenda. Deus recomenda a união, um colaborando com o outro nas coisas boas, não nas coisas más. Mas quem disse que o casamento seria um mar de rosa? Todo mundo casa achando que encontrou o homem perfeito. Mas como eu falei no começo, não. O casamento é feito de duas pessoas imperfeitas.
Então vai haver muitas batalhas, muito choque de personalidade, muitos problemas que um comete um tipo de pecado que às vezes nem percebe, aí depende do outro ajudar. Agora, se o outro entra no pecado, aí os dois descem para o abismo. E a família, ela é comparada com a Igreja de Deus. A gente tem que estar sempre vivendo de acordo com a palavra de Deus. E batalhas espirituais também vão sempre existir por causa dessa diferença, porque as pessoas nem sempre estão 100% voltadas para Deus. É um relacionamento que muitas vezes envolve o pecado ali. Nós cristãos que queremos uma família de acordo com a vontade de Deus, nós temos que estar orando junto, discutindo a palavra junto, discutindo as coisas à luz da palavra de Deus e procurar viver de acordo com as recomendações de Deus e não do homem. Agora, não viver de acordo com aquilo que o homem fala que as pessoas devem fazer é também uma batalha espiritual muito grande que a gente tem que vencer, porque lá fora todo mundo está fazendo todo tipo de pecado e parece que não tem consequência, mas tem. Tem e terá, e um dia a pessoa chorará lágrimas de sangue ao sofrer as consequências de tudo isso. Leitura de Provérbios 14, 29. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. A gente tem que ler, entender a palavra de Deus e praticar, porque se a gente não pratica, nenhum fruto vai ser colhido disso aqui, não é? É natural e muito fácil a gente querer dar o troco, a gente querer revidar. Isso acontece com todos nós, mas quando passa aquele momento de raiva, aquele momento de ira, a gente tem que voltar a Deus e pensar friamente, pensar usando a razão, principalmente a razão de Deus. É por isso que a gente tem que sempre orar por sabedoria, porque Deus vai fortalecer a nossa sabedoria. É difícil a gente ver que a pessoa errada, a pessoa que está no pecado, ela não está sendo punida ali à nossa frente. Ela vai continuar fazendo esse pecado 1, 2, 3 vezes. Então a gente quer realmente fazer algo sobre aquilo. Isso causa ira, isso causa raiva e tudo mais. E também as forças satânicas ficam nos mandando aqueles sinais para a gente agir de uma maneira que nos afasta de Deus. Mas a gente tem que adquirir músculos cristãos, e o músculo cristão é baseado na palavra de Deus, que a gente pisa no solo de Deus e não retira nem 1 milímetro. Aconteça o que acontecer, a gente mantém o nosso equilíbrio em Deus. Às vezes parece tão impossível, mas eu já vi transformações maravilhosas na vida das pessoas. Mas a gente tem que ter uma certa paciência para esperar que Deus, pouco a pouco, vai trabalhando no coração da pessoa errada. E a gente, nesse intervalo, a gente permanece em oração, a gente lê a palavra de Deus, a gente procura mostrar as coisas positivas para essa pessoa, nunca acusando, mas amando o pecador, dando valor àquilo que elas têm de bom. Porque se um dia nós casamos com essa pessoa, com certeza a gente viu algo fenomenal nela, não é? Então a gente tem que trabalhar em estar dentro daquilo que foi perfeito um dia e tentar ressaltar isso para o outro na tentativa de ajudá-lo a voltar à realidade. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:11. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Isso deve ser constante no relacionamento, um animando o outro, mas animar para o bem, animar para Deus, para as coisas boas. Parece difícil? Sim. Parece que é negar o mundo? Muitas vezes parece.
Mas a gente que é cristão de verdade, a gente tem que saber qual que é a atitude cristã diante dos problemas da vida. Colossenses 3,13: Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E daí Colossenses 3,14: Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então, a gente não deve dar lugar à ira, ao ódio. Não, a gente tem que revestir de amor. Tem situações do casamento que é muito difícil da gente revestir de amor. Por exemplo, a traição. Por exemplo, quando a gente está ali trabalhando pelo relacionamento e o esposo está lá na rua, está na fornicação, o esposo está bebendo, está em drogas, é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil, mas também o galardão final será tão maravilhoso que nada se compara a esse momento que a gente está passando, porque Deus sempre, Ele nos dá 2 vezes, 3 vezes mais do que aquilo que a gente está passando. Então a gente tem que manter firme e persistir no Senhor, perdoando sempre. Existem situações no casamento em que a Bíblia é a favor do divórcio. Aí é um caso que vai sair fora daquilo que eu estou falando. É algo que já se torna insuportável, é algo que entra a traição e tudo mais, que eu não vou entrar ali. Mas naquilo que pode ser consertado, Deus nos dá força, Ele nos dá sabedoria, está escrito na sua palavra. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus, a gente só tem que mergulhar nela e ser obedientes. E passando por esses momentos, nós devemos evitar com todas as forças o linguajar profano, o linguajar negativo e sujo dentro do nosso lar. A gente tem que manter o equilíbrio, manter a atmosfera propícia para Deus, porque se a atmosfera não está propícia para Deus, ela vai estar propícia às artes satânicas, porque Deus vai afastar e a gente não vai ser ajudado, a gente perde as nossas bênçãos. Essa é a realidade de tudo. Leitura de Efésios 4:29. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Palavra de Deus. A nossa mente e o nosso coração têm que estar elevado para Deus. A gente tem que sempre considerar que no casamento a salvação é separada. E por ser separado, a nossa salvação deve estar em primeiro lugar, deve estar como algo de muita importância, de muito valor para nós. Tá certo que a gente tem que fazer o possível para elevar o nosso companheiro, para retirá-lo do pecado, para voltá-lo para Deus. A gente tem que ser exemplo, mas veja que a gente não deve esquecer da nossa salvação. Porque se a gente se unir a outro lado no pecado, na tentativa de ajudá-lo, na tentativa de ser alguém participante, isso tudo é aderência ao pecado do outro e a Satanás, e um distanciamento automático de Deus. Então a gente tem que pensar muito na nossa salvação. Nos dias de hoje, bem poucas pessoas pensam nisso, mas é algo para a gente pensar todos os dias e não abrir mão, que a gente quer ser salvo, a gente quer viver do lado do Pai. Então, isso tem que ser algo muito importante nas nossas vidas e a gente tem que agir de acordo com a palavra de Deus, sempre pensando
que o resultado virá com a nossa salvação. Dito isso, o meu comportamento não depende do comportamento do outro de maneira nenhuma. Por exemplo, se eu tenho um marido que está comportando muito mal, eu não tenho que comportar mal como ele está comportando. Está traindo, eu não tenho que trair. Está bebendo, eu não tenho que beber. Então, o meu comportamento tem que ser meu, não o dele. Isso é algo para se considerar em qualquer situação. Até para os jovens, saindo com outros jovens, o seu comportamento não tem que ser igual ao comportamento do seu colega para ser aceito naquela roda, porque muitas vezes a gente vai ser aceito de uma forma negativa e a gente, como cristão, não quer ser aceito de forma negativa, ligado ao maligno. A gente tem que ser aceito de uma forma positiva e ligada com Deus, não é? Então, o nosso comportamento nunca deve ser de acordo com o comportamento do outro, mas a gente tem que ter um comportamento forte, um comportamento equilibrado, um comportamento cristão baseado na palavra de Deus, que não vai mudar de acordo com o vento, de acordo com a maré, de acordo com quem está próximo de você. Como exemplo, muitas vezes o outro nos ataca com mentira, com calúnia, com coisas horríveis. A gente tem sempre a opção de responder de uma maneira santa, de responder de uma maneira que eleva aquela pessoa. A pessoa nos dá ódio, a gente dá amor. A pessoa mente sobre nós, a gente responde com a verdade. A pessoa está desequilibrada, nos tratando mal, a gente responde com equilíbrio. A pessoa está fazendo todo tipo de coisa errada e quer que a gente se junte a ela. A gente tem a capacidade de dizer não, eu prefiro assim, 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 colocar o seu lado, porque o lado do bem é sempre melhor e deve ser mostrado, deve ser exaltado, porque faz parte da evangelização. Todo cristão tem que estar sempre evangelizando o outro e não caindo nas suas armadilhas. Não vamos nessa de fazer o errado porque a gente quer ser incluído, a gente quer ser amado pelo marido, a gente quer ser amado pela pessoa com qual a gente se casou. Então a gente entra em erros para agradar. Não, 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 não. Isso está totalmente errado, porque o cristão tem que evangelizar sempre e nunca entrar no erro dos outros, mas saber que para Deus ele é uma pessoa individual, que vai ser julgado individualmente e que a sua salvação não depende do outro. E isso é a coisa mais importante para a gente considerar. Para terminar, vou ler para vocês Lucas 11, de 34 a 36. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Muito a pensar sobre a mensagem de hoje, espero que seja de proveito para vocês e eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado na graça de Deus, fazendo tudo corretamente e sendo feliz, porque quem vive dentro da palavra de Deus é uma pessoa muito feliz, muito abençoada e não tem como as coisas darem erradas nas suas vidas. Que Deus, nosso Pai, jorre luz de sabedoria, de entendimento e uma vontade de acertar e cuidar da nossa salvação. Bom dia, meus amigos. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo valioso. Que Jesus multiplique todas as suas bênçãos. Amém.